Bom dia, boa tarde, boa noite, então, pessoal. Hoje nós vamos dar início à nossa aula 3 de ecologia. Vamos falar então de sucessão ecológica e ciclos biogeoquímicos. Então, começando aí com sucessão ecológica. Sucessão ecológica é a sequência de alterações, tanto na estrutura quanto na composição de espécies, na comunidade ao longo do tempo. Ela pode acontecer por perturbações ambientais, por exemplo, né, como a morte e a consequente queda de árvores em uma floresta, que vai abrir clareiras que serão colonizadas por diferentes espécies, que se alternam gradualmente ao longo do tempo de forma progressiva até que a floresta retorne a um estado semelhante ao anterior. Então vocês vão ver aí que no primeiro slide tem uma foto de uma clareira, né, uma abertura aí no meio da floresta, mas que possivelmente ela tá com cara de que não foi de uma forma natural, né? Ela teve ação antrópica e ação do homem, já que tá com uma extensão grande aí, né? Não necessariamente tenha sido uma árvore que tenha caído, mas para vocês terem uma ideia de como é a abertura de uma clareira no meio da floresta, tá bom? Então, tipos de sucessão ecológica. A primeira é a sucessão primária, que ocorre em regiões anteriormente não habitadas. Há exemplos de afloramentos rochosos, lava vulcânica recém-solidificada, depósitos de areia, solos expostos pela retração de geleiras ou novos lagos gerados pelo acúmulo de água, pelo derretimento das geleiras. Vocês vão ver aí que na figura tem um exemplo de sucessão primária num afloramento rochoso. Sucessão secundária é decorrente de um distúrbio ambiental, que não elimina todos os organismos da comunidade, né? A exemplo dos incêndios, das inundações, dos furacões, dos deslizamentos e dos desmatamentos. É uma sequência de comunidades que se desenvolvem após a remoção parcial da comunidade anterior. Como vocês podem ver aí na figura, leva bastante tempo para que a comunidade se torne aí minimamente semelhante ao estado original, né? Por isso que a gente tem que ficar atenta, porque e aqui a gente está levando em consideração que o homem não atuou nessa região durante todos esses anos, né? De 2001 a 2005, para chegar a um estado semelhante ao anterior, ok? Eu coloquei a fonte da foto também da sucessão secundária. Estágios que a gente conhece, então, da sucessão ecológica. O primeiro estágio, o estágio pioneiro, também é chamado de ecese. Esse estágio é constituído pelas espécies que colonizam o ambiente, né, as espécies pioneiras. Essas vão suportar, então, condições iniciais desfavoráveis. Elas vão ficar expostas à radiação luminosa intensa, a extremos de temperatura, né, de seca, e ao se desenvolverem, elas vão oferecer condições favoráveis para a germinação e estabelecimento de outras espécies. Por exemplo, as espécies pioneiras elas aumentam a umidade do solo, né? A umidade do ar e do solo, e vão amenizar a temperatura e ajudar a reter o solo com as suas raízes, reduzindo a erosão e evitando a perda de nutrientes pela lixiviação, que é essa lavagem de nutrientes pela água da chuva. Em ambientes terrestres, as espécies pioneiras elas são muito importantes para a formação do solo, né? Elas vão também contribuir aí para o aumento, né, dos níveis, né, da formação do solo. Então, por exemplo, elas são fundamentais porque também fragmentam as rochas recém-colonizadas, a exemplo dos líquens, né, que são aí um tipo de relação mutualística interespecífica, né, entre espécies diferentes de fungos e algas ou fungos e cianobactérias, que é super importante aqui na colonização, na sucessão ecológica, né, na colonização que a gente observa, primeiramente. Os musgos também são organismos importantíssimos e pioneiros na sucessão ecológica. Eles vão reter essa terra trazida pelos ventos e aumentam muito o volume quando hidratados, o que causa também a fragmentação das rochas, favorecendo o estabelecimento de outros seres vivos. Então, você vai ver que onde tem líquens e musgos, existem condições favoráveis para que outros seres vivos também possam habitar, né, este local. O segundo estágio, que é o intermediário, o estágio de série, é um estágio constituído por diferentes comunidades vegetais intermediárias transitórias, no qual as espécies são substituídas por outras ao longo do tempo.
Essas comunidades elas vão aumentar a camada de solo, proporcionando sombreamento e reduzindo a incidência de ventos. Por exemplo, o sombreamento que os arbustos e herbáceas, né, proporcionam favorece a germinação de espécies arbóreas que não se desenvolveriam bem com alta incidência luminosa, por exemplo. A última fase aí da sucessão ecológica é a fase de clímax. Essa é a fase madura aí, né, de uma comunidade mais estável. E essa vai apresentar então poucas alterações na sua composição e estrutura ao longo do tempo. As comunidades clímicas, elas são constituídas de espécies vegetais que estão intimamente ligadas com o clima, com o solo e com outros fatores das regiões que elas habitam. Então, vocês vão ver na figura que tem os 3 estágios aí da sucessão ecológica, né? No primeiro a gente vê que o solo ele está um pouco mais descoberto, um pouco mais exposto. Então, justamente por isso é importante que as espécies possam colonizar esse ambiente para que o solo tenha melhor qualidade, né? As espécies transitórias vão colonizando os ecossistemas, né? E aí vai aumentando também as espécies arbóreas e o dossel aí, né? Toda essa composição e aumentando nutrientes no solo também. Então, vocês vão observar que a variabilidade de condições ambientais ela vai diminuindo e a complexidade estrutural e funcional do ecossistema vai aumentando conforme vai se aproximando aí da comunidade clímax nesse ecossistema. Agora falando um pouco das mudanças associadas a esse processo de sucessão. Então, a gente observa que, de maneira geral, ao longo do processo de sucessão ecológica, as comunidades elas apresentam aumento de biodiversidade, como a gente viu no exemplo anterior, de biomassa, né, de matéria viva aí no ecossistema, o tempo de vida das plantas aumenta a retenção de nutrientes inorgânicos nos organismos vegetais, aumenta a quantidade de matéria orgânica no solo, e aumenta a complexidade de nichos ecológicos, interações biológicas e teias alimentares. Acontece uma diminuição, né, em oposição, acontece uma diminuição da quantidade de nutrientes inorgânicos no solo. A gente vai ver aqui, por exemplo, que no ciclo do nitrogênio, ao longo do ciclo, esses nutrientes vão se transferir, né, dos produtores para os consumidores e vão para os animais, né, ao longo de todo o ciclo e retornar aí para o solo através dos decompositores também e das bactérias e fungos que a gente vai ver. Em um lago, por exemplo, né, a colonização ela vai se iniciar com cianobactérias e algas, né, que são também organismos pioneiros. E depois vão surgir então plantas que vivem submersas ou parcialmente submersas. Após muitos anos, os sedimentos eles vão se acumular no fundo desse lago e ele vai se tornando cada vez mais raso. E uma comunidade vegetal terrestre, junto com animais, pode colonizar esse local. Agora falando então da produtividade da comunidade ao longo da sucessão. O que a gente observa é que nas comunidades pioneiras e intermediárias, elas são constituídas de plantas que apresentam, em geral, alta taxa de crescimento e grande produção de sementes. Isso é possível porque elas possuem uma alta taxa de fotossíntese anual, representada pela produtividade primária bruta, que a gente vai chamar de PPB, muito superior à taxa de respiração. Então, assim, vai sobrar muita matéria orgânica, né, nesse ecossistema, nesse ambiente, que é representada pela produtividade primária líquida, que a gente chama de PPL, que é utilizada no crescimento dos vegetais. Então, nas comunidades pioneiras intermediárias, a produtividade primária bruta ela é muito maior aí que a respiração, e a produtividade primária líquida é alta. Já nas comunidades clímax, vai acontecer o oposto, né? As taxas anuais de fotossíntese e de respiração, elas são altas, mas tendem a ser aí equivalentes ou muito próximas. Então, vai ter pouca sobra de matéria orgânica, né? Para ser utilizada no crescimento dos vegetais. E a produtividade primária líquida é próxima de zero, né? Então, muito diferente aí das comunidades das pioneiras, né? E das intermediárias. Então, quando a gente fala aí de sucessão ecológica, também é importante conceituar aí, né? Tanto as áreas degradadas como áreas perturbadas, né? A diferença entre elas. As áreas degradadas, segundo o IBAMA, vou ler literalmente, tá, gente?
É uma área impossibilitada de retornar naturalmente a um ecossistema que se assemelha a um estado conhecido anteriormente ou a um estado que poderia ser esperado. Suas características são, elas não são capazes de se regenerar após os distúrbios que sofreram, né? Porque além da vegetação, os seus meios de regeneração bióticos, como banco de sementes, né, que geralmente ficam aí embaixo do solo, plantas jovens e gemas, foram eliminados. As gemas aí são tecidos meristemáticos que vão se desenvolver, né, em outros tecidos aí na planta. Então, aí no caso das áreas degradadas, a ação antrópica ela é necessária, né, para que o ecossistema se volte a ser aí, né, como semelhante ao que era antes, pelo menos. Já a área perturbada é aquela que sofreu distúrbios, como incêndios, desmatamentos, furacões, erosões, enchentes, mas ela é capaz de se regenerar sozinha. Então, a ação humana é dispensável, mas pode auxiliar e pode também acelerar a sua regeneração. Então, aqui a gente tem 3 exercícios aqui que eu volto a trazer gabaritos para vocês depois. E vamos começar então a falar de ciclos biogeoquímicos. Importante a gente fazer um breve lembrete antes de que a energia ela tem fluxo unidirecional aí, né, nos ecossistemas, enquanto a matéria ela é cíclica, né, ela retorna e vai e volta durante a transferência aí, né, da matéria orgânica. Então, os decompositores, eles vão transformar a matéria orgânica, como folhas, ramos, pelos, fezes, etc., né, em matéria inorgânica, átomos e moléculas, que vão ser liberados no ambiente para serem absorvidos pelos produtores. Assim, a matéria circula constantemente dos seres vivos, da biosfera, para os componentes não vivos, para a hidrosfera, para a atmosfera e para a litosfera. Esse fluxo, então, cíclico de substâncias entre o ambiente e os seres vivos é que recebe o nome de ciclos biogeoquímicos. Hoje, então, a gente vai ver primeiro, né, o ciclo do nitrogênio. Na próxima aula, a gente vê, então, o ciclo do carbono e o ciclo da água. Ciclo do nitrogênio. Então, é importante destacar aqui que os organismos, eles têm matéria orgânica nitrogenada, tanto nos aminoácidos, né, que vão ser aí a base para a produção de proteínas, quanto nas bases nitrogenadas, que estão presentes no nosso DNA, no RNA e na molécula de ATP, que vai ser produzida aí para liberar energia através da respiração. Então, na figura, vocês vão ver aí que a gente tem a dupla hélice do DNA, né? E a simples e a fita simples de RNA. Então, RNA e DNA são nosso material genético, né? As bases nitrogenadas que a gente encontra no DNA são adenina, guanina, citosina e timina, enquanto que no RNA, vocês vão ver na figura, são adenina, guanina, citosina e uracila, certo? Aqui vocês vão ver também a estrutura do ATP, né, que é a molécula de adenosina trifosfato, que libera bastante energia, né, então vocês vão ver aí o grupo fosfato em amarelinho, o açúcar que é a ribose e a adenina que também tem nitrogênio, certo? O gás nitrogênio, então, ele é o mais abundante aí na atmosfera, né, com cerca de 78% aí da composição. Só que apenas algumas bactérias e cianobactérias são capazes de incorporar os átomos de nitrogênio atmosférico na composição das suas moléculas orgânicas. Esse processo, então, é denominado fixação biológica ou fixação do nitrogênio, como a gente vai ver na equação a seguir, né, o N2 sendo transformado em NH3, que é a amônia. Vocês podem encontrar também algumas equações do NH4, que é o amônio, ok? Então, algumas dessas bactérias vão viver no solo, fixando nitrogênio, e estão associadas às raízes de algumas plantas, especialmente das leguminosas, fixando nitrogênio, e elas são chamadas genericamente aí de bacteriorrizas. Essas bactérias que a gente vai mencionar a todo momento, que são do gênero Rhizobium, elas vão formar nódulos aí, né, nas raízes das leguminosas, vão utilizar o oxigênio, né, e vão produzir aí matéria orgânica, convertendo gás nitrogênio em amônia, né, N2 em NH3. Essa fonte de nitrogênio, então, é que vai ser usada aí pelas plantas. Então, a gente observa aí uma relação simbiótica, né, entre essas bactérias do gênero Rhizobium e as raízes das plantas leguminosas.
Agora falando então das cianobactérias. As cianobactérias, elas são organismos procarióticos, né, capazes de fixar tanto carbono através da fotossíntese, né, são produtoras, quanto nitrogênio. Na fixação, então, do nitrogênio, elas são extremamente importantes nos ecossistemas marinhos, nas plantações de arroz, nos campos alagados, pois fixam nitrogênio mesmo em condições anaeróbias, mesmo sem oxigênio. Quando os campos secam, as cianobactérias elas são decompostas e o nitrogênio na forma de amônia, de NH3, vai permanecer no solo. Na figura, então, vocês vão observar a cianobactéria colonial do gênero Nostoc, e essa célula indicada com a seta azul é chamada de heterocisto e é responsável pela fixação de nitrogênio. Cerca de 8% do nitrogênio, então, fixado no solo tem origem na ação de raios, que a gente também vai ver que vai estar presente ali no ciclo do nitrogênio. Então, na presença de água, na forma de vapor e de oxigênio, os raios então vão participar dessa formação do ácido nítrico, que é o HNO3, que se precipita com a chuva, né? Vai se tornar aí, disponível através da chuva. Então, agora falando do processo de nitrificação. Algumas plantas elas vão conseguir aproveitar o nitrogênio na forma de amônia, de NH3, mas a maioria vai absorver esse átomo na forma de nitrato, né, do íon NO3-, que depende da ação de outras bactérias para ser formado. A transformação da amônia em nitrato é realizada por bactérias autotróficas quimiosintetizantes em duas etapas. Na primeira, as bactérias do gênero Nitrosomonas vão transformar a amônia em nitrito. Então, vão transformar a NH3 em NO2-. Como esse composto é tóxico, ele vai ser rapidamente convertido pelas bactérias do gênero Nitrobacter, que o transformam em nitrato, NO3-. Esse nitrato, sim, ele é altamente solúvel em água e facilmente absorvido pelas raízes das plantas. As plantas vão utilizar o nitrogênio absorvido na construção das suas moléculas orgânicas, como aminoácidos e ácidos nucleicos. E quando os animais se alimentarem dessas plantas, essas moléculas orgânicas ricas em nitrogênio serão utilizadas para a produção de seus próprios compostos nitrogenados. Então, dá para a gente tirar aqui de conclusão que a nossa maior fonte aí de nitrogênio é através da alimentação. Agora falando um pouco de decomposição e desnitrificação. Então, pela ação dos decompositores, essencialmente bactérias e fungos, que agem sobre os excretas e fezes dos animais, esse nitrogênio ele pode retornar ao solo na forma de amônia. E essa vai passar novamente pelo processo de nitrificação, continuando o ciclo, ou pode sofrer desnitrificação. Esse processo é a degradação do nitrato e do nitrito em nitrogênio com a liberação aí de oxigênio, né? Ou também pode ser transformado em óxido nitroso, que é o N2O, através das bactérias chamadas desnitrificantes ou denitrificantes. Ao fim desse processo, o nitrogênio vai ser liberado pelo ar. Esse ciclo do nitrogênio que eu coloquei, gente, sinceramente não foi o melhor que eu encontrei, mas ele apresentava a maior parte dos processos e eu consegui tanto fazer uma correção aqui, né, na conversão de amônia para nitrito, né, que é a nitrosação, quanto colocar aí outras saídas de oxigênio. Então, pesquisem outros ciclos também e se atenham mais ao texto do que tanto essa figura, ok? Agora falando de adubação química e adubação verde. Adubos ou fertilizantes, eles são substâncias que, se adicionadas ao solo, vão conferir aí ao crescimento vegetal os elementos essenciais. Podem ser de origem orgânica ou inorgânica, né, mineral, sendo naturais ou sintéticos. O nitrogênio, o fósforo e o potássio são alguns dos elementos que devem ser obtidos para que as plantas possam crescer. O NPK é um dos fertilizantes inorgânicos mais conhecidos, mais famosos, e geralmente ele é granulado e aplicado diretamente sobre o solo, né? A gente tem o NPK aí que também pode ser borrifado, mas seriam mais em plantas de casa, né? Em plantas para fins paisagísticos, ok? Mas no geral o NPK é em forma de granulado. Então, o nitrogênio ele é obtido através de processos industriais e o fósforo e o potássio são retirados das rochas.
No caso da adubação verde, ela é uma prática de cultivar determinadas plantas, especialmente as leguminosas, para aumentar a fertilidade do solo. Por estarem associados a bactérias fixadoras de nitrogênio nas suas raízes, as leguminosas são as mais utilizadas nessa técnica. Então, as leguminosas elas são empregadas basicamente de duas formas: em plantações consorciadas e na rotação de cultura. Nas plantações consorciadas, as leguminosas são cultivadas com culturas de interesse comercial. Por exemplo, é comum, a gente plantar alguma espécie de feijão entre as fileiras de milho, né? Que vai conferir aí bastante fertilidade para o solo, etc. No caso da rotação de culturas, as leguminosas são plantadas em períodos alternados com outras culturas com o objetivo de recuperar o solo. Então, a cada período aí, né, a gente tem a troca das culturas para não exaurir o solo, né? Isso vai conferir algumas vantagens para o produtor, como o aumento da fertilidade do solo, diminuição dos custos, né, com a manutenção dessa cultura, e diminui também aí a chance das pragas, né, chegarem, atacarem essa cultura, porque quanto mais monocultura se coloca, você aumenta a chance das pragas se alojarem, tomarem conta. E também diminui o gasto com os fertilizantes inorgânicos aí, né? Que seriam utilizados nessa cultura, né? Se fosse uma monocultura. Também vai aumentar aí no caso da rotação de culturas, né? Aumentar a quantidade de matéria orgânica no solo e diminuir a perda de água por evaporação, que foi outra questão que eu não tinha mencionado. Então, temos muitas vantagens aí no uso de leguminosas e na adubação verde, ok? Então, por enquanto eu vou ficando por aqui e libero a lista para vocês no meio da outra semana, ok? Se cuidem.